Quão maravilhoso é o amor de Deus. A gente leu o Salmo 63, Davi falou, o teu amor é melhor do que a vida. Ele falou, Deus, E quem falou isso não foi um pé rapado, foi um cara que era rei, foi um cara que tinha domínio sobre a galera, um cara que tinha influência, um cara que tinha uma família, o cara que matou gigantes, o cara que tinha música e honra dele. E ele falou, Deus, quer saber, eu tenho tudo isso, mas o teu amor é melhor que a minha vida, é melhor do que tudo que eu estou experimentando. Então a primeira coisa que a gente está aprendendo sobre obediência, sobre ser discípulo, é que a nossa maneira de amar a Deus, de definir o nosso amor a Deus tem que ser diferente. Amém? Amar a Deus, cara, não pode ser uma emoção, não pode ser um sentimento, não pode ser, sabe? Só que isso é um ponto muito difícil, cara. Obedecer acho que é uma das nossas questões mais difíceis. O pecado, né, de Adão e Eva foi o quê? Cara, Deus falou, não come. Aí eles foram lá, comeram, desobedeceram. Por que a gente briga com os nossos pais? Por que a gente desobedece eles? Por que a gente briga com os nossos esposos e esposas? Porque a gente desobedece eles. A gente tá toda hora falando, lava a louça. Aí fala, daqui a pouco eu lavo. Lava lá a louça, daqui a pouco eu lavo. Aí esqueço, aí a louça fica lá, mas aí depois eu lavo. Mas eu sou tardio em obedecer, é diferente. Mas eu tenho meu coração, a vontade de obedecer, amor, tá? Te amo. Depois ela vem, ó, mentira. Mas o ponto é, cara, obedecer é algo muito difícil, cara. Obedecer nosso trabalho, obedecer, sei lá, nossos pais. Tanto é que um dos mandamentos de Deus é honra teu pai e tua mãe. Caraca, que coisa difícil por muitas vezes. Então, cara, obedecer é algo muito difícil, por quê? Porque quando a gente obedece, a gente está pensando que a gente está se dobrando, que a gente está subjugando a nossa vontade e a vontade de outro. E isso é verdade em relação a Deus. Obedecer a Deus é morrer para a nossa carne, para que seu Espírito viva em nós. Isso é muito difícil numa sociedade que fala que o poder ele flui da liberdade. Né? Cara, você é o cara, você tem poder quando você tem dinheiro e compra o que você quiser. Você é o cara quando você sai e não dá satisfação pra ninguém. Você é o cara quando você faz aquilo que te dá na telha. Você é o cara quando você é livre pra ser você, ser você mesmo. Cara, isso na nossa sociedade é a sensação de poder. Pra Deus, poder é se dobrar a Ele. Pra Deus, poder é quando a gente vive uma vida de obediência. Eu tava lendo isso e eu sempre... nunca tinha percebido isso. Em Joel, capítulo 2, fala assim, o Senhor, ele troveja na frente do seu exército. A sua força é maior do que números, e poderosos são aqueles que obedecem os seus mandamentos. O dia do Senhor será grande, um dia terrível, quem poderá suportar? Então aqui em Joel 2, Deus fala assim, sabe quem é poderoso? Sabe quem são os poderosos da terra? Aqueles que obedecem os meus mandamentos. E eu sempre tinha pensado, cara, a pessoa que é poderosa é aquela que tem grana para fazer o que quiser, aquela que quando der na telha ela vai, vive a sua vida, toma as suas decisões. E Deus não, Deus fala, cara, um discípulo ele só pode ter poder de Deus sobre a tua vida, poder, cara, verdadeiro em plenitude, quando a gente se submete à vontade dele. E esse é o problema, a gente é tão acostumado a falar, faz o que você quiser. Ei, não ouve ninguém. Ei, cara, você é independente. Ei, toma as tuas decisões. Ei, você precisa crescer. Que quando a gente começa a ouvir de Deus para falar, ei, você tá errado. Ei, cala a boca. Ei, muda a direção que você tá indo. A gente fica assim, eu não vou me dobrar. Quando Deus encontrou o apóstolo Paulo, sabe, falou assim, ele era um cara, para quem não sabe, o apóstolo Paulo era um cara que matava cristãos e... hoje em dia, boa parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Então ele foi um cara que teve um encontro muito poderoso com Deus. Quando ele teve esse encontro, o dia que ele teve um encontro com Deus, Jesus falou para ele, Paulo, difícil coisa é resistir aos aguilhões. Eu nunca tinha entendido isso, porque era um termo muito antigo. Mas os aguilhões era uma parada que botavam nos bois, nos cavalos, para que se eles resistissem, aquilo furava eles, aquilo machucava eles e eles obedeceriam. Então Deus estava falando para Paulo, Paulo, sabe por que tua vida está toda errada, toda desconexa, porque você está sem propósito, sem um futuro? Porque quando você tenta desobedecer, Paulo, olha, você se machuca. E essa é a verdade, sabe? A galera pensa, por exemplo, os mandamentos de Deus que são algo para nos engessar, para nos endurecer. Os mandamentos de Deus são barreiras para que a gente não se machuque, barreiras para que a gente não se afaste do seu amor, não se afaste do seu toque. Então, se você pensa que, cara, os mandamentos de Deus são proteção para nossa vida, são direção, são aquilo, cara, que nos levam para mais perto dele, isso é maravilhoso. Mas se você olha os mandamentos como, caraca, eu vou virar um boneco, eu não vou poder fazer nada, pelo amor de Deus, cara, os mandamentos de Deus são vidas, amém?
Então, cara, isso é maravilhoso. O salmista ele falou assim, cara, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, os teus mandamentos. Ele está falando, cara, o mandamento de Deus não é algo que me endurece, não é algo que me impede de caminhar, pelo contrário, é algo que me ajuda a caminhar. Então aqui a gente já aprendeu duas coisas, cara. Amar a Deus é obedecê-lo. Jesus falou, vão e façam os discípulos e ensina eles a obedecer tudo que eu mandei. A gente viu também que obedecer a Deus é o que nos faz poderosos. Um detalhe aqui, 1 João 5, ele fala assim, ó, e seus mandamentos não são pesados. Cara, os mandamentos de Deus não são pesados para aqueles que o amam. Jesus falou assim, olha, vem para perto de mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te dar do meu fardo que é leve, que é suave. Então o andar com Deus vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dificuldade, mas deixa eu te falar, cara, por viver com Deus você tem que andar com um sorriso no rosto também, você tem que ser alguém alegre, você tem que ser alguém cheio de vida, você tem que ser alguém cheio do sopro dele. Não dá pra você conhecer a Deus de verdade, cara, só andar assim, ó, só andar triste, perguntar, e aí, como você tá? Ah, tô bem. Como é que tá a sua vida? Ah, tá legal, cara, deixa eu te falar, o Espírito de Deus é alegria em nós, amém? A maior tristeza dessa geração é que ela é uma geração depressiva como em nenhuma outra, mas nós temos algo que ninguém pode roubar. Jesus falou assim, eu vou dar para vocês uma alegria que ela não pode ser tirada de vocês. Então a gente tem algo que é incomparável, incorruptível, que ninguém pode roubar e ninguém pode destruir. Então isso é maravilhoso, seus mandamentos não são pesados. Agora se você tiver com a sua Bíblia ou não, acompanha, eu vou ler em Tiago. Voltar um pouquinho. E aí a gente está em 1 João. Tiago 1:22. Tiago 1:22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vou ler de novo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sabe qual é a maior furada do mundo? Quando você acha que você é uma coisa que você não é. Por quê? Porque se você fala pra mim, Bruno, eu sou um discípulo, mas, cara, a tua vida não corresponde a isso. Cara, você não busca Deus. Cara, você não tem vida com Ele. Cara, você não tem esse desejo de obedecer seus mandamentos. Aqui a gente leu, cara, olha, seja praticante da palavra. Se você não coloca em prática seus mandamentos e sua palavra, você pode se achar um discípulo, mas pela palavra você não é. E se você se achar algo que você não é, você não vai entender que você precisa mudar, você não vai entender que você precisa de ajuda, você não vai entender que você precisa de alguém para te auxiliar. Não é verdade? É igual chegar, Duda, você tá doente. Cara, não tô doente. Duda, você tá doente. Não tô doente. Duda, tu tá doente, dá pra ver que tá doente. Não tô. Cara, ninguém pode fazer nada. Só você pode ir no médico, só você pode buscar ajuda, só você pode se dobrar à vontade de Deus. Só que a questão é, a gente se engana tanto com, cara, eu vou na igreja, cara, eu sirvo às vezes no ministério, mas se você não põe em prática a palavra, aqui a Bíblia tá falando, cara, você se engana. Você se engana. Então, só pra gente complementar, em Josué, capítulo 1, olha o que Deus fala para Josué. Josué 1:8. Deus fala assim para Josué, assim que ele está para entrar na terra prometida. Ele fala assim: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E todo mundo gosta de falar isso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas tem um versículo antes de Deus falando para ele: olha, Josué, sabe como a tua vida vai ser próspera? Sabe como eu vou estar do teu lado em todo o tempo, Josué? Se você não deixar de falar das palavras desse livro, se você não deixar de meditar nela de dia e de noite. Então deixa eu te falar, a Bíblia fala assim, não se engane, não seja somente um ouvinte da palavra e não um praticante. Sabe quando a gente erra o amar a Deus? Sabe quando a gente fica longe da obediência a Deus? Quando a gente não busca conhecer a sua palavra também. Porque como você vai obedecer a algo que você nunca ouviu? Não é verdade?
Como você vai saber qual é a vontade de Deus se você não procura, se você não busca conhecer? Cara, Deus deixou um livro incrível com suas promessas, com sua vontade, com sua mente, com seu coração ali pra gente descobrir quem Ele é, pra gente descobrir o que Ele quer de nós. Só que muita gente, cara, não vou obedecer, não vou buscar conhecer Ele, e aí você se afasta da vontade de Deus. Aqui Deus deu um macete para Josué. Josué, sabe como você vai ser obediente? Medita nas palavras que eu te dei de dia e de noite. Pega elas como um tesouro para a tua vida, Josué. E aí você vai em frente. Sabe com quem Deus estava falando? Com um homem que ia substituir Moisés. Com um homem que estava diante de um desafio incrível. Deus podia falar para ele: Josué, sabe o que você precisa para a próxima etapa da tua vida? Você precisa de dinheiro. Josué, sabe o que você precisa para entrar na terra prometida e vencer todo mundo? Você precisa de um exército maior, vou te dar, Josué. Josué, sabe o que você precisa? Você precisa de sabedoria. Não, Deus falou para ele: Josué, sabe o que você precisa para ser vitorioso no teu 2018, nessa próxima fase da tua vida? Medita na minha palavra de dia e de noite, guarda ela no teu coração. E aí, Josué, não vai ter para ninguém. Aqui ele fala, você vai entrar, cadê? Versículo 9, aí ele fala: o seu Deus estará com você por onde você andar. Mas ele fala: cara, guarda essas palavras, medita nela, cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Ali, sabe o que Deus estava falando para Josué? Me ama, Josué. Às vezes a gente não entende isso, mas aqui Deus falando para ele: Josué, guarda os meus mandamentos. Deus estava falando: Josué, você só precisa me amar para as coisas darem certo na tua vida. Josué, para o teu 2018, o segredo do teu sucesso é: me ama. Guarda os meus mandamentos, que você vai ser próspero, que você vai crescer. Só que o cara que se acha discípulo, o cara que está envolvido numa religiosidade, o cara que está na igreja e muitas vezes, ou que está fora da igreja, ele só ouve a palavra, mas não coloca em prática, ele se engana. Mas glória a Deus que Cristo Jesus é a verdade, amém? E a Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade de Deus está aqui para nos libertar, nos tirar de todo engano. Então, Tiago alertou sobre isso e hoje Deus está falando conosco: cara, não ouça somente a palavra. Não simplesmente estar aqui nessa noite ouvindo Deus falar contigo e sair daqui: ah, foi maneiro. Ah, Deus falou com o cara que estava do meu lado. Deus está falando contigo, cara. Que Ele está me chamando para uma vida de obediência à sua palavra, de conhecê-lo. Só vou ler mais um texto para corroborar isso que eu falei. Deuteronômios 30, uma página antes do último. Deuteronômios 30, versículo 11 ao 14. Ele fala assim: o que hoje eu lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Falando da vontade de Deus, ela não está além do nosso alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que você venha perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham a perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Olha, cara, Deus é maravilhoso. Deus, Ele falou que o seu fardo não é pesado. Ele falou que não é algo impossível, pelo contrário. Aqui no versículo ele fala: o que eu estou te ordenando não é nem difícil de fazer e nem está além do seu alcance. Ele fala: cara, está na tua boca, está dentro do teu coração. Cara, o mesmo Deus que nos manda fazer algo é o mesmo Deus que nos dá a capacitação para cumprir aquilo que Ele mandou, amém? Então, cara, quando Deus nos desafia, quando Deus nos chama para um nível mais profundo, quando Deus está aqui nessa noite falando para você: para de ser só crente, para de só ter uma vida, cara, de religião e passa a ter uma vida como discípulo, de entender o que Deus está falando, de seguir a Ele. Ele está ao mesmo tempo que falando isso para você, vindo com uma bandeja de capacitação e falando: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar na próxima etapa da tua vida. Quando Deus falou para Josué: Josué, me ama, obedece os meus mandamentos, seja forte e corajoso, você vai para uma etapa difícil da tua vida. Sabe o que Ele também falou no final? Eu estarei contigo. No primeiro versículo que a gente leu, em Mateus 28, falou: vão, façam discípulos em todas as nações, ensinem eles a obedecer a tudo que eu fizer, porque eu estarei convosco até a consumação do céu. Deus não nos manda fazer algo e vai embora. Deus faz isso conosco, amém? Cara, todo trabalho na tua vida, Deus quer fazer isso contigo. Eu sei que tem coisas que a gente precisa deixar para o nosso caráter ser transformado, para a nossa vida fluir, para a gente seguir. Eu sei que tem matérias aqui que você já está aí martelando na tua cabeça: caraca, Deus, eu tinha que te obedecer mais aqui. Deixa eu te falar, se você se abrir para isso, se você se aplicar para isso, o próprio Deus vai estar junto contigo, te ajudando a caminhar nessa nova etapa, amém?
Amém. É certeza, não é infalível as promessas de Deus. Então você pode falar, Bruno, beleza, eu estou entendendo, eu estou tentando entender mais o que você está falando, mas Bruno, eu já tenho uma vida com Deus, eu já sirvo a Deus. Então agora a gente vai só falar um pouco sobre isso. Está em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, 22. Fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha que louco isso. Então, aqui, se você não sabe, o rei Saul tinha desobedecido um mandamento de Deus. Deus tinha falado, cara, não toca em nada que você ganhar desse povo, destrói tudo. Ele guardou a melhor parte para ele. E ali Samuel chega para ele e fala, cara, Deus não se agrada mais dos nossos sacrifícios do que da nossa obediência. Deus não se agrada mais dos nossos atos exteriores, daquilo que aparece para os outros, do que com a sinceridade da obediência do nosso coração. Isso aqui, cara, fala muito com gente que acha, ah, cara, eu cumpro a minha escala, ah, cara, eu dou o meu dízimo na igreja, ah, cara, eu vou lá todo domingo. Cara, isso para Deus não significa nada se isso for só um sacrifício, mas o seu coração não tiver obediência a Ele, não tiver disposto a obedecer os seus mandamentos. Olha o que Deus fala, a obediência é melhor do que o sacrifício. Acaso tem Deus prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça às suas palavras? Sabe por quê? Um holocausto e um sacrifício, ele pode ser uma oferta de amor, mas ele pode não ser. Obedecer à palavra de Deus só pode ser uma resposta de amor para Ele. E isso é o que deixa Deus, cara, apaixonado. Porque o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, tua mente, teu coração e tua alma. Tudo que Deus quer de nós. A primeira e a maior coisa que Deus quer da sua igreja, quer dos seus filhos, é que a gente seja loucamente apaixonado e ame Ele com tudo que a gente tem. Só que esse amor está vinculado à obediência. Então ele fala, cara, eu não me importo do que tu canta bem, que você adorou por 1 hora, se na sua vida diária você não tem obediência, seu sacrifício, sua cantoria, seus dons, seus talentos não valem nada. Então Deus, ele é radical, porque o objetivo final de Deus não é sacrifício. O objetivo de Deus não é que você sirva a Ele. O objetivo de Deus não é que eu pregue, é que eu ame Ele. O sonho de Deus não é que você seja um cara rico, é que você talvez seja um cara rico que o ame. Vocês estão entendendo? O sonho de Deus não é que o Luca ministre louvor e as pessoas sintam o toque, sintam a presença de Deus. O sonho de Deus é que o Lucas seja apaixonado por Ele. Cara, o propósito de Jesus Cristo é que eu e você sejamos apaixonados por Ele, e essa paixão seja tão grande que se manifeste na nossa obediência a Ele. Amém? Se você enfia sua mão no fogo, é impossível você não se queimar. Amém? Imagina, uma fogueira, você enfiou tua mão lá, ficou. É impossível. O amor de Deus é a mesma coisa, se você marca na tua vida. Então, cara, a gente viu aqui Samuel falando isso. Eu estou lendo o livro de Amós. E eu vou ler algo que também, quando eu li, eu falei, Deus, você não está falando isso para a galera. E Deus falou, não, eu estava falando isso para eles mesmo. Amós está no Antigo Testamento, deixa que eu acho aqui. Amós 5, 21. 5:21, olha o que Deus falou para eles. Preste atenção nessas palavras. Eles estavam ali, né, na sua religiosidade, enfim, indo na igreja, cara, curtindo e tal. Deus falou para eles, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Como assim, Deus? A gente vai fazer um luau sábado que vem. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas e não suporto as suas assembleias solenes, os seus cultos. Gente, está no meio do culto. Imagina os caras no meio do culto, chega um profeta e fala, não gosto das suas festas, não gosto dos seus cultos, mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Deus, eu acabei de ofertar 10 mil reais, isso não me agradará. Era isso que ele estava falando, né? Aqui ele falou, oferta de cereais, cara, Deus, eu trouxe minha colheita toda, Deus, eu trouxe o melhor boi do rebanho que eu tinha. Aí Deus fala, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Imagina, você cantou durante 1 hora, você ficou no culto mais 1 hora, e Deus fala, não vou dar a menor atenção nisso que tu está fazendo. Aí o Luquinha fala, não, mas eu vou adorar a Deus aqui. Aí ele responde, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras.
Ei, Lucas, imagina. E aí ele completa. Isso está no versículo 23, né? Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Olha que louco isso, cara. Deus viu festa, Deus viu a galera cantando para ele, Deus viu a galera dando ofertas, Deus viu a galera nos cultos. Ele falou, cara, nada disso importa. Sabe o que eu queria de vocês? Que a retidão fluísse como um rio que não para. E olha que a Bíblia, Jesus ensinou pra gente, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, e rios de águas vivas, que vão transbordar para a vida eterna. Então o que Deus estava falando para eles era, eu não me importo com os seus atos religiosos, se o seu coração não foi transformado, se no teu coração a justiça não flui como um rio, porque esse povo aqui, eles tratavam mal o pobre, eles enganavam nas suas assembleias de justiça, eles roubavam a Deus em várias partes. Então era um povo que Deus estava falando várias coisas contra eles. Por isso que mas eles faziam tudo o que eles queriam, Lucas, e depois iam adorar a Deus. E Deus falou, cara, eu não me importo com isso, eu quero que a justiça, eu quero que você dizer que conhece a Deus, se transforme num rio dentro de você que seja de verdade. Então olha que sério isso, gente. Você pode, cara, ir na igreja, traduzindo, né, para os nossos dias de hoje. Você pode estar no culto, você pode estar ofertando, você pode estar cantando e ele pode estar falando, eu não me importo. Porque Deus não está atrás de canto, os anjos cantam para ele. Deus não está atrás de dinheiro, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus não está atrás de um culto, porque os céus, cara, é adoração 24 horas por dia. Mas Deus está atrás de obediência e de um amor sincero a ele. Amém? Cara, isso é o que tem que nos desafiar. Bruno, mas eu sirvo a Deus, será? Bruno, mas eu faço coisas para Deus, bacana. Mateus capítulo 7, Jesus falou assim, existem pessoas que em meu nome expulsaram demônios, curaram os enfermos, profetizaram, mas aí eles vão chegar, Senhor, Senhor, nós fizemos tudo isso. Jesus vai falar, afaste-se de mim, eu não conheço vocês que praticam o mal. Vocês que, cara, fluíam nos dons, mas não tinham caráter. Eu estava conversando isso com o Davi, a gente na nossa viagem em Angra. Hoje a gente dá muito foco para os dons que Deus dá. Só que, por exemplo, um cara que prega pra caramba, um cara que profetiza, um cara que cura, um cara que canta pra caramba, um cara que é talentoso, a gente fala, nossa, esse cara é cheio de Deus, né? Não é verdade? É alguém que a gente vê Deus se manifestando na vida dele, beleza. Só que os dons, a Bíblia fala que o Espírito Santo dá. O cara pode estar todo errado, ele está curando a tua vida, orando por você ser curado, porque Deus queria te curar, não por causa dele. Amém? Faz sentido? Só que mais importante que os dons são os frutos que o Espírito Santo de Deus gera em nós. Porque o dom, Ronald, Deus te dá, o fruto ele gera dentro de você. O fruto é como uma árvore que cresce e tem, cara, o DNA de Deus dentro de você. Então tem muita gente que fala, cara, eu quero o dom de cura. Cara, por que você não ora pelo fruto do Espírito, que é paciência? Vai ter muito mais valor para Deus do que o dom. Porque o dom, cara, se a galera se desvia, o dom fica ali, cara. Mas uma vez que Deus gera um fruto em você, uma vez que Deus trabalha em você, é diferente, cara. Aquilo permanece. Jesus fala, eu vos enviei para que vocês deem fruto e fruto que permaneça. Então, cara, aquilo que é de Deus, aquilo que é fruto que Ele gera em nós, né, cara? Imagina você uma árvore, tirando tua raiz, pegando, né, água, pegando nutrientes. É isso, cara. O fruto de Deus na nossa vida é a gente conectado com Ele, pegando água dele, pegando nutrientes, pegando vida do próprio Deus, isso se transformando em algo que se externaliza num fruto que abençoa outra vida, que toca quem está do teu lado, que toca quem passa de você. Uma árvore, pega aqui uma manga, pega uma fruta, a pessoa prova da tua paciência, a pessoa prova do teu amor, da tua bondade, benignidade. Então, cara, acho que a gente precisa, e a maior característica de um discípulo é que ele tem frutos, né? Jesus falou, como vocês vão conhecer se um cara é bom ou ruim? Ele falou, uma árvore boa não dá mais frutos, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Cara, isso é muito louco. Deus, ele está falando, sabe como você vai descobrir se alguém é meu discípulo? Pelos seus frutos, por aquilo que você prova dele, por aquilo que você prova que veio do interior dele. Deixa eu te falar, o dom, ele é algo que marca o exterior. O dom, ele é algo que abençoa a tua vida, mas o fruto não. O fruto é alguém pegando algo que Deus trabalhou dentro de você durante um tempo e aí você está experimentando.
Então hoje aí, galera, não precisa, você já viu, cara, ninguém se importa se está passando um culto com 1000 pessoas falando que são curadas, mas se você encontra alguém que é cristão e essa pessoa te mostra o amor de Deus, te mostra, sabe, o carinho, o cuidado de Deus, isso transforma a tua vida. Então, cara, Deus está chamando a gente para ser discípulos verdadeiros. E aqui, para a gente terminar, eu vou falar sobre a obediência de Cristo, bem rapidinho, que é o nosso maior exemplo, nosso Salvador maravilhoso. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, fala assim: embora Jesus sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cara, como pode Cristo Jesus, o Filho de Deus, aprender a obedecer? Que tipo de termo é esse? Jesus sempre foi obediente ao Pai. Jesus era um com o Pai nos céus, mas quando ele veio para a terra, ele foi provado num tipo de obediência diferente. Numa obediência que era... Enfim, cara, no céu acho que seria mais fácil ser obediente a Deus do que aqui na terra. Quando Jesus veio para a terra, a Bíblia fala que ele aprendeu, que ele foi aperfeiçoado nessa obediência. Bruno, como que Jesus foi aperfeiçoado? A obediência de Jesus foi provada nas tentações. Transforma essas pedras em pães, você se satisfaz. Jesus falou: eu não troco a minha obediência por um momento. Aí depois o diabo veio, testou ele novamente: olha, Jesus, eu vou te dar todos os reinos da terra se você dobrado me adorar. Jesus fala que não. Depois ele vai para o alto de um penhasco e fala assim: joga daqui porque os anjos vão te auxiliar, vão pegar você pela mão. Jesus fala que não. Deixa eu falar, a nossa obediência é provada nas tentações. Na verdade, todo dia, cara, o que o diabo quer e vai fazer é te tentar para você pecar. Mas um dia, um não que a gente dá para Deus, não, Davi, sei lá, chega a mulher mais bonita lá na AFA, dando mole pro Davi, Ana Clara aqui no Rio, né? Estudando, mandando WhatsApp pra ele: pô, te amo, boa noite, estou orando por você. Chega a mulher: cara, Davi, te quero, voador, vamos voar, não sei o quê. E o Davi fala não. Isso não é só um gesto para Ana Clara. Cara, à medida que a gente fala não para as tentações, cara, eu posso imaginar Deus explodindo no céu e falando: ele disse não pro pecado. Caraca, ele me ama ao ponto de dizer não para a vontade dele. Já parou para imaginar quando Deus chega, quando você obedece os seus mandamentos? É uma prova de amor a ele. Então às vezes a gente acha: muito pequeno, não fiquei com a menina, muito pequeno, eu não menti hoje, cara. Dos céus Deus está gritando: meu filho está sendo transformado. Ei, tem alguns frutos saindo dele. Então, cara, olha isso. Quando Jesus estava no deserto dizendo não às suas vontades, ele estava falando sim ao amor de Deus. Ele estava falando: eu te amo mais do que eu amo essas propostas. Então Jesus cresceu na sua obediência. A primeira coisa que a gente tem que obedecer é contra as tentações. Segunda coisa, Jesus obedeceu na cruz. Então, em meio à dor, também é um momento onde a nossa obediência é testada. A Bíblia fala aqui em Hebreus, olha que louco: uma vez aperfeiçoado, tornou-se... aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Cara, às vezes você está aí na maior pindaíba, está no pior momento da tua vida. Deixa eu te falar, no seu lugar de sofrimento é o lugar onde a tua obediência brilha diante de Deus. É o lugar onde ela, cara, brilha como o sol, sei lá como. Por quê? Porque Jesus, ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quando a gente obedece a Deus no nosso sofrimento, a gente está falando para ele: eu sou parecido com o teu filho. Eu vou fazer o que ele fez, ele te obedeceu. Quando, Bruno, que Jesus sofreu? Cara, na cruz, no caminho para a cruz, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, furaram suas mãos, furaram seu lado, batiam nele, cuspiam nele, zombavam dele. Jesus sofreu quando o traíram. Jesus sofreu quando seus melhores amigos o abandonaram. Mas deixa eu te falar, em nenhum momento isso roubou a obediência dele. Então tudo que está em jogo na nossa vida, de verdade, é a nossa obediência. Adão e Eva, o que eles colocaram em xeque? A sua obediência a Deus. Mas não é obediência, porque obediência é a tradução para Deus de amor. Estão entendendo como é além? Então o diabo, ele não quer roubar a tua obediência a Deus, ele quer roubar o teu amor, porque ele sabe que quando você anda em desobediência, você para de amar ele. Sabe por que o diabo quer tanto que a gente seja desobediente? Porque ele foi o primeiro desobediente da história. E ele foi separado do amor de Deus. E ele sabe que quando a gente desobedece e não se arrepende, a gente fica separado do amor de Deus. Até que a gente se arrependa, até que a gente reconheça nossos pecados, fala: pai, eu errei, cara, a gente vai para perto de Deus, a gente fica ali, ó.
Então, obediência nas tentações, obediência na dor e obediência contra a nossa vontade. Jesus no Getsemane, a Bíblia fala que ele estava aflito, cara. Nos próximos dias ele ia morrer por causa do meu, do teu pecado, seus amigos iriam abandonar. O Filho de Deus, daquele cara, sempre experimentou da glória de experimentar uma dor física inimaginável, algo que ele não merecia. Fora isso, ele ia sentir distância da presença do Pai. Jesus falou: Deus meu, por que você me abandonou? Imagina, Deus que era um com o Pai o tempo todo separado dele. Então, cara, ali ele vira para Deus e fala: Deus, se for possível, tira de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor. Mas se não for, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Você consegue imaginar Deus no céu, Bruno, todos os anjos cantando a melhor canção? Deus vira para ele e fala: cara, cala a boca, vamos olhar para ali, olha o que ele está fazendo, olha como o meu coração está movido, olha o meu filho ali dizendo não para as suas vontades por causa das minhas vontades. Romanos 5 fala assim, que pela desobediência de um homem o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um homem, Cristo Jesus, houve abundância e transformação sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar, a tua obediência, ela não é só tua. Jesus, por sua obediência, trouxe grande salvação para todos nós, amém? Trouxe cura, restauração, vida de Deus, trouxe tudo que Deus tinha de bom pra gente. Deixa eu te falar, quando você se compromete a obedecer os mandamentos de Deus, isso vai tocar a tua família, isso vai tocar teu trabalho, isso vai tocar tua igreja, isso vai tocar as pessoas ao teu redor. Imagina uma igreja inteira compromissada em guardar os mandamentos de Deus, cara, um rio de justiça fluindo, cara, é imparável. Então, a obediência de um homem, Adão, trouxe destruição para uma galera, mas a obediência de Jesus foi muito maior. Então, a nossa desobediência tem efeitos, mas a nossa obediência tem efeitos ainda maiores. Então, talvez você possa estar lembrando de um monte de coisa que você possa ter feito de errado, de um monte de erro que teve, de um monte de pecado. Isso teve algum efeito? Teve. Com certeza teve. Na tua vida espiritual, talvez você magoou outras pessoas, talvez você sacaneou outras pessoas. Enfim, pode ter tido um monte de desdobramentos. Mas deixa eu te falar, o poder da obediência é incomparável. O poder da obediência é restaurador. O poder da obediência é transformador. Amém? Pode estar aqui falando dela, experimentando do teu toque, de tudo que você é, meu Deus. Então, gente, o que Deus quer falar para nós? Esse é o nosso primeiro culto do ano e eu creio que a gente vai ter um ano espetacular em Deus. Eu creio que a gente vai ter um ano formidável, de coisas ainda maiores que a gente já experimentou em qualquer época da nossa vida. Mas eu também creio que Deus está nos chamando para um lugar mais fundo. Amém? Eu também creio que Deus está falando: ei, eu não quero que você seja só crente, eu quero que você seja meu discípulo. Ei, não quero que você olhe para a tua desobediência, eu quero que você venha para a obediência. Deixa eu te falar, toda vez que a gente aplicar a nossa vida e obedecer os seus mandamentos, pode ter certeza que Ele vai estar do nosso lado falando: eu estou contigo até a consumação dos séculos, eu estou contigo até o fim dos tempos. Ei, não vou te deixar, não vou para lugar nenhum. Ei, tudo que você fizer eu vou estar do teu lado. Baixa tua cabeça, fecha